Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um compilado de indicadores. Eu trouxe aqui 10 indicadores para vocês. Acaba que tem uns bônus ali, uns indicadores que trazem outro em conjunto e aqui você sempre aprende o máximo possível. No final do vídeo também eu vou mostrar na prática um pouco do uso dos indicadores, né? Então fica com a gente aí até o final que hoje o vídeo tá imperdível. Um vídeo muito importante para vocês. Vamos nessa. Então galera, eu queria falar para vocês, primeiramente, que os indicadores não são balizadores por si só dos investimentos. E nunca um indicador deve ser usado isoladamente em nenhum investimento. Aqui eu vou te mostrar um grupo com vários indicadores que podem servir de um norte para vocês e de filtros também para estudar melhor as empresas. Você pode entrar num site e colocar lá os indicadores no mínimo que você quer e a partir daquelas empresas filtradas, você pode pesquisar mais sobre elas e no RI, etc., fazer uma análise mais aprofundada e também pode usar os indicadores para comparar empresas do mesmo setor, comparar empresas com o mesmo core business para ver se tem alguma mais atrativa do que aquela que você estava pensando em comprar. Outra coisa que eu queria falar é que 90%, pasmem gente, 90% das pessoas que assistem aqui o canal não são inscritas. Esse conteúdo aqui é gratuito para vocês e também é gratuito se inscrever, deixar o like e um comentário, isso me ajuda muito. Então se você não é inscrito, se inscreve aqui tem vários vídeos interessantes sobre o mercado, sempre com uma opinião, sem viés, sem interesse por trás de nada. E é isso, vamos logo começar esse vídeo, né? Então vamos aqui para a tela, galera. Já tô aqui com o Status Investing aberto. Não é nenhum jabá, né? Eles não me patrocinam, mas eu uso esse site porque ele é gratuito e ele me oferece o que eu preciso nesse tipo de análise inicial. Vamos lá, aqui no site você consegue ver aqui as cotações, né? E aí vamos aqui para os indicadores. O primeiro indicador que eu posso falar com vocês aqui na ordem, né, seria os dividendos. Eu gosto bastante de empresas que distribuem dividendos. Não tenho nada contra empresas que não distribuem, inclusive invisto em várias delas que não distribuem dividendos. Um exemplo disso é Facebook e Berkshire Hathaway, que não distribuem, por exemplo. Mas eu gosto de empresas de dividendos e tenho uma porcentagem da minha carteira relevante que são de empresas que distribuem dividendos. O dividendo de NBR está aqui 5,58. E como é calculado o dividendo, né? O dividendo ele é calculado pela soma dos dividendos e juros sobre capitais próprios que foram distribuídos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. E aqui a gente pode olhar o gráfico, né, dos dividendos. Os dividendos de Energias do Brasil em 2020 foi um dividendo de cerca de 1%. Isso significa que todos os dividendos e juros sobre capitais próprios que a empresa distribuiu para cada ação, dividido pelo preço de uma ação, daria um dividendo de 1%. 1% do valor da ação foi dado em proventos para o acionista durante o ano de 2020. No ano de 2019 foi 2%, no ano de 2018 a gente viu aqui que foi um pouco maior, 8,2%, no ano de 2014, 11%, e a gente vê que ela tem uma recorrência de pagamento de dividendo com uma média de 4,78%, que é uma média acima do mercado, mas o intuito aqui não é nem analisar a NBR, eu só estou usando ela de exemplo, a gente vai depois comparar ela com outras empresas, e vamos logo para o segundo indicador. O segundo indicador que eu quero falar com vocês é preço-lucro. O preço-lucro é muito fácil de entender. Como o nome sugere, é o preço da ação dividido pelo seu lucro. Isso é uma métrica que nos responde uma pergunta hipotética, né? Digamos que a empresa EDP não aumente seus lucros nos próximos anos, nem diminua os seus lucros, e que Energias do Brasil distribuísse todo esse lucro que ela gerasse para você acionista. Então, demoraria 6 anos e mais ou menos 3 meses, né? Tá 6,28 ali, 6 anos e 3 meses mais ou menos, para ela te devolver tudo que você colocou nela somente em lucro, e você ainda teria as ações. Essa é uma métrica que é usada como um indicativo de como está sendo precificada aquela ação. O interessante do preço-lucro é você também olhar o histórico, porque o mercado ele precifica empresas específicas a múltiplos específicos de preço-lucro. A gente vê que a média do preço-lucro que o mercado precifica a Energias do Brasil é de 10. E a gente vê que esse preço-lucro está um pouco abaixo. Isso é um indicativo positivo de que a empresa está avaliada abaixo da média dessa própria empresa ao longo do tempo. Esse indicador pode estar abaixo tanto por um aumento dos lucros diante do
preço da ação, quanto por uma queda expressiva nas ações, que vai fazer com que esse indicador fique mais atraente. O terceiro indicador que eu quero falar com vocês aqui é o EV/EBIT. O EV/EBIT também é um indicador de valuation, e o que significa ele? EV é Enterprise Value, é o valor de firma daquela empresa. O valor de firma é diferente do valor de mercado. O valor de firma de uma empresa, ele é calculado com o valor de mercado mais a dívida bruta menos caixas e disponibilidades, que são os equivalentes de caixa. Isso é uma forma de entender qual é a soma do valor que aquela empresa tem em valor de mercado, em como o mercado precifica ela, mais o valor investido através das dívidas, né? Menos o caixas e as disponibilidades. O valor de firma, ele tenta precificar como se aquela empresa fosse ser comprada por outra empresa. Se eu quisesse comprar uma empresa, eu teria que liquidar aquelas dívidas, eu teria que comprar aquelas dívidas junto, entende? Então eu não compraria só o valor de mercado dela, mas eu também compraria as dívidas. E para liquidar as dívidas, eu poderia, por exemplo, usar o caixa da empresa e as disponibilidades de caixa. E por isso o cálculo é valor de mercado mais dívida, menos caixas e equivalente de caixa. Isso tudo é o Enterprise Value. O EBIT é uma sigla em inglês que é Earnings Before Interest and Tax, que nada mais é do que os lucros antes dos juros e dos impostos. Então, basicamente, isso aqui é como se fosse um preço-lucro diferente, porque o EV é o preço, só que não é o preço de mercado, igual é no PL, é o preço do valor de firma, desse cálculo que eu falei para vocês, e o EBIT, ele não é o lucro líquido, como é aqui no PL. Aqui ele é o lucro antes dos juros e antes dos impostos. E aí a gente já pode matar um outro aqui que nem tá na lista, mas é o EV/EBITDA. O EBITDA significa o lucro antes dos impostos, dos juros, da amortização e da depreciação. Então acaba que o denominador dessa divisão EV sobre EBITDA é maior do que o denominador da divisão EV sobre EBIT, porque o EBIT já teria descontado a depreciação e amortização. O próximo indicador que eu vou falar para vocês é o ROI. O ROI significa Return on Equity e em português significa retorno sobre patrimônio líquido. Então o ROI nos mostra como que aquela empresa está rentabilizando o capital do patrimônio líquido dela. O patrimônio líquido é ativos menos passivos. Os ativos de uma empresa menos seus passivos dá o patrimônio líquido. E o retorno, que é considerado um ROI, é o lucro líquido. Então é lucro líquido sobre patrimônio líquido dá o ROI. Então pelo ROI a gente tem uma noção de como ela rentabiliza o capital. Então o ROI foi o quarto indicador que eu trouxe para vocês, relembrando um pouco, foi PL, EV, EBITDA, Dividend Yield e ROI. Agora a gente vai para o ROIC, que é bem parecido com o ROI, muda só um pouquinho as coisas. O ROI é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. O ROIC, por sua vez, é o NOPAT dividido sobre o capital investido. ROIC em inglês, a sigla significa Return on Invested Capital, sobre o capital investido. O NOPAT, ele é um pouco diferente sim do lucro líquido, tem algumas nuances, e o capital investido, logicamente, é diferente do patrimônio líquido. Por isso não são indicadores iguais, é importante que você veja os dois. E o histórico também, a gente vê que o ROIC aqui, ele está praticamente na média, está um pouco acima da média. E se a gente for olhar de 2009 para cá, cresceu, né? Com uma certa volatilidade em 2015, ele estava com um ROIC muito alto e um ROI também muito alto. E por quê, né? Que estava com esse ROI muito alto. A gente pode lembrar que em 2015 a gente teve uma crise hídrica, e se a gente for olhar o lucro líquido aqui em 2015, foi um lucro líquido muito alto. E esse lucro líquido está voltando a esses patamares de 2015. E é justamente por isso, é um dos fatores que a gente vê o ROI e o ROIC se elevando também. O sexto indicador que eu quero trazer para vocês é sobre dívida, e é a dívida líquida sobre o EBITDA, esse indicador aqui. O EBITDA, vocês já entenderam o que é, né? O lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização. E a dívida líquida é a dívida bruta menos caixas e disponibilidades, ou equivalentes de caixa. A gente vê aqui por esse indicador que essa é uma empresa muito saudável. Empresas que mantêm o indicador dívida líquida sobre EBITDA ali abaixo dos 2, são empresas que normalmente têm uma saúde financeira muito grande. Essa empresa aqui, ela poderia liquidar a dívida dela sem muitos esforços ao longo do tempo. Diferente de
empresas que estão muito alavancadas e têm uma dívida líquida sobre EBITDA muito alta. A gente vê aqui que ela inclusive vem diminuindo essa dívida ao longo do tempo. Durante esses 3 anos, esse indicador dívida líquida sobre EBITDA vem caindo. Outro indicador interessante, muito fácil de entender, é a dívida líquida sobre PL. Esse PL aqui é patrimônio líquido. Tem um PL que é um indicador e o PL que a gente está falando aqui é patrimônio líquido. Patrimônio líquido a gente já sabe o que é, porque a gente viu o patrimônio líquido aqui no ROI também no denominador, e esse indicador é a dívida líquida, que a gente já aprendeu, dívida bruta menos caixas e equivalente de caixas, dividido por passivos menos ativos, ou seja, patrimônio líquido. Se no dívida líquida sobre EBITDA a gente conseguia perceber o quanto a empresa é capaz de honrar com as suas dívidas, o dívida líquida sobre patrimônio líquido nos mostra a alavancagem daquela empresa, se existe mais capital de terceiros dentro daquela empresa do que capitais próprios. E nesse caso a gente pode interpretar ele como sendo uma porcentagem. Então a Energias do Brasil tem 0,66 de dívida líquida sobre patrimônio líquido. Isso quer dizer que, caso a empresa falisse agora, ela só ia precisar liquidar 66% do seu patrimônio líquido para quitar todas as dívidas. Alguns analistas dizem que empresas com indicadores de dívida líquida sobre patrimônio líquido muito bons são aqueles que são abaixo de 0,5, mas isso você tem que levar em consideração cada setor, porque existem setores que necessitam de um investimento, de uma arrecadação de dívidas maior para investir do que outros segmentos. Por exemplo, aqui na internet, uma pessoa pode criar um canal no YouTube com um baixo valor de investimento. Já no setor de energias, por exemplo, para criar uma hidrelétrica, para fazer projetos gigantescos, você precisará de um pouco mais de dívida. E também a gente tem que levar em consideração a previsibilidade de receita dentro das empresas de determinados setores. O setor elétrico é um setor que tem uma previsibilidade de receita alta. Isso permite que a empresa faça uma jogada de dívida diferente de outras empresas com uma receita não tão previsível. Não quer dizer que empresas com receita não previsível não se alavanquem muito, mas com isso você entende, né, que é importante que você sempre saiba qual é o setor que você está analisando e qual é a média daquele setor e use esses indicadores para comparar empresas do mesmo setor. Outro indicador que eu vejo que é importante é o crescimento dos lucros. O crescimento dos lucros, ele precisa ser olhado também junto com o PL. Quando você vê empresas que têm PLs muito altos, isso significa que o mercado precifica que os lucros daquela empresa vão crescer muito. Como no exemplo que eu dei no vídeo sobre dividendos, a Apple era uma empresa que não distribuía dividendos há algum tempo atrás, mas o horizonte de lucros futuros era muito bom. Ela tem uma possibilidade de aumentar muito os seus lucros, principalmente porque sua base de clientes é muito fiel. Se você usa iPhone ou se você usa MacBook, provavelmente você é um daqueles clientes que não larga a Apple por nada. Então não é porque uma empresa tem um PL baixo que ela vai ser melhor do que uma empresa que tem um PL alto, porque a gente tem que sempre levar em consideração o CAGR, não somente o CAGR, porque não dá para avaliar o crescimento de lucros futuros pelo CAGR. O CAGR ele analisa o crescimento de lucros passados. Então, CAGR lucros 5 anos significa o quanto de lucro que aquela empresa aumentou em relação a 5 anos atrás. A gente pega aqui, ó, de 2020, 4% significa que de 2015 até 2020 ela aumentou em 4% o lucro dela. De 2014 para 2019, 12%. De 2013 para 2018, 20%. E a gente pode ver isso de novo no gráfico de lucro líquido. De 2013 para 2018, ela teve um aumento de 20%, ó. Aqui em 2013, por exemplo, vamos colocar 550, né? Só para a gente entender. Vezes 1.2, vezes 1.2, vezes 1.2, vezes 1.2. 1.2 eu estou colocando porque é 20%, né? É o valor 1 mais 20%. Então tem aqui o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então ela teria ali em média 1.368 bilhões. Vamos ver quanto é que foi aqui, ó, 1.414 bilhões. Isso foi porque eu arredondei aqui um pouco para baixo. Então você consegue ver que anualmente de 2013 a 2018 ela cresceu 20% nos lucros. Esse é o 8º indicador que eu olho e vai de bônus aí o CAGR receita. Logicamente lucro é lucro, receita é receita. É diferente. E a gente vê que a receita dela tem aumentado ao longo do tempo. Quando a gente vê 2020 e 2019 com um aumento da receita menor,
é por conta que 2015 ela teve um lucro líquido muito bom e com certeza ela teve uma receita muito boa também. Aqui, ó, foi uma receita acima até de 2016. Então o crescimento fica um pouco menor, mas você consegue ver que é uma empresa que cresce os lucros ao longo do tempo. Agora, o nono indicador que eu vou trazer com vocês é para falar sobre margens. A margem bruta e a margem líquida são muito simples de entender, são também importantes. A margem bruta é fácil, é o lucro bruto sobre a receita líquida. Todos aqui têm um denominador como a receita líquida. Então aqui vai ser lucro bruto sobre receita líquida, EBITDA sobre receita líquida e EBIT sobre receita líquida. EBITDA é praticamente a mesma coisa do lucro bruto sobre receita líquida neste caso. Por quê? Porque desconsiderando juros, impostos, depreciação e amortização, a gente tem praticamente o lucro bruto. Então são indicadores que estão ali mais próximos, diferente do EBIT. A margem EBIT, ela é diferente do lucro bruto e também diferente do EBITDA, como você já deve esperar, já considerando a depreciação e a amortização, só deixando de lado os juros das dívidas e os impostos. Então ela tem uma margem EBITDA aqui de quase 21%, uma margem EBITDA de 25% e uma margem líquida de 11%. E aí aqui é interessante você perceber da onde que saiu tanta margem, né? Meu Deus, ela tinha aqui uma margem bruta de 25%, uma margem EBITDA de 25%, uma margem EBIT de 20%. Opa, então a gente já sabe de onde saiu a maior parte da margem dela. Saiu de juros de dívidas e de impostos. Infelizmente as empresas sofrem muito com impostos aqui no Brasil e a gente ainda vê Paulo Guedes nesse governo atual querendo aumentar os impostos sobre as empresas. Então aqui para fechar acabou sendo 4, né? Esse vídeo de 10 indicadores acaba sempre tendo mais, eu sempre entrego o melhor possível para vocês, mas para fechar seria margem EBITDA e margem líquida ali, até que dá para você fazer, mas é importante os 4, né? Vamos lá. São os 4. Com isso, com essa base desses 10 indicadores, você já consegue entender um pouco da empresa. Pô, a gente consegue ver que Energias do Brasil é uma empresa saudável em relação a dívidas, não tem uma dívida líquida EBITDA alta, não tem uma dívida líquida patrimônio líquido alta, tem um ROI bom, tem um ROIC bom, tem um CAGR até interessante para empresas que já são um pouco mais maduras. E esse indicador eu acredito que vai melhorar ainda, porque como ela tem feito investimentos na parte de transmissão e essa receita desses investimentos só vai começar a vir nos próximos 12 a 24 meses, há uma expectativa de crescimento nos lucros dessa empresa para o futuro, porque esse investimento já foi feito, mas ela ainda não teve o retorno. Esse retorno vai vir e vai aumentar o lucro líquido dessa empresa. Aprendeu aqui sobre margens também, aprendeu um pouco sobre indicadores de valuation, né, os mais básicos, que é Enterprise Value sobre EBITDA, PL, e eu também gosto de ver os dividendos, eu gosto de empresas de dividendos. E agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, que é comparar as empresas. Vamos lá, comparar ações. Vamos colocar aqui Engie, não são empresas especificamente do mesmo ramo, dentro do setor de energias, mas vamos aqui só para você entender como que se usa os indicadores. EQTL, Alupar e vamos colocar aqui Eletrobras. Vamos comparar aqui. Para comparar, eu só vou colocar os indicadores que a gente viu aqui na aula, né? Margem eu vou deixar todas, dívida eu vou deixar essas aqui também, vou deixar esses 3 e vamos lá. Acaba que aqui a gente tem um pouco mais de 10 e é isso que é bom aqui no canal, né? Porque a gente fala que é 10 e você sempre sai aprendendo mais. 14 indicadores aí para vocês dissolverem um pouquinho. Vamos lá. A gente vê aqui que dentre essas empresas, a que tem o maior dividendo é a Eletrobras. A gente vê aqui que aqui tem o melhor Enterprise Value sobre EBIT é a Alupar, e isso dá alguns indícios para a gente, ó. A gente percebe que o PL de Eletrobras não é um dos menores do setor. Aqui o menor seria de EDP, que a gente passou o maior tempo do vídeo dedicado a ela. Depois seria a Alupar e Equatorial. E Equatorial e Alupar levam aqui nos dois indicadores de valuation posições boas. A gente vê aqui, ó, PLs baixos, Enterprise Value sobre EBITDA baixos também. Também a Energias do Brasil levando boas posições aqui. A gente vê aqui, por exemplo, na margem líquida, que quem leva melhor é a Eletrobras, a Engie vem logo em segundo lugar e a Alupar em terceiro. A gente vê que a margem da Energias do Brasil é um pouco baixa.
Lembrando que aqui não são empresas especificamente do mesmo setor, né? A EDP é uma empresa mais de distribuição no setor elétrico. A ENGIE já é uma empresa focada em geração, é a maior empresa privada de geração de energia do Brasil. A EQTL é outra distribuidora. Mas é só para você ver como é que funciona um pouco do uso dos indicadores. A gente usa indicadores para comparar empresas. A gente poderia, por exemplo, comparar bancos, comparar varejistas, comparar empresas de produção de carro, comparar empresas de mineração, comparar petrolíferas. Então você usa esses indicadores para comparar algumas empresas e para filtrar também. Colocar lá, nossa, eu só quero empresas com PL abaixo de 30, com uma margem líquida acima de 10% ou acima de 7% e com um ROIC tal. E aí você filtra umas empresas e a partir daquilo você vai estudando melhor. Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você. Se você é novo aqui, não esquece, se inscreve, ativa as notificações, deixe seu like, isso me ajuda muito. Faz o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas e ajudar mais pessoas também. É isso, um forte abraço, um beijão para vocês e até a próxima.